Pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui a plataforma NR12A por dentro. O que ela é capaz de fazer. E para quem me conhece, já me acompanha há um tempo, sabe que eu sou a fundadora da Detect Safe. Desenvolvi essa plataforma baseada em rigor técnico, não é só porque tem inteligência artificial que vai perder a qualidade técnica, o rigor que um laudo ou uma apreciação de riscos precisa ter. Eu costumo falar que é uma plataforma justamente por isso, tá? Aqui a gente consegue fazer uma gestão de clientes, de equipamento, de apreciação de riscos, de laudo, de assinatura, tudo aqui dentro. Eu não preciso sair, usar outra inteligência artificial, eu não preciso sair para gerar os arquivos em Word, em PDF, tá? Então aqui eu consigo fazer muitas coisas. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui eu já estou logada na minha conta, então essa aqui é uma plataforma White Label, você consegue cadastrar o seu próprio cliente, ou sua própria equipe técnica, né, a sua própria logo e assim por diante. Eu vou começar aqui, né, como eu falei no meu login, eu vou começar cadastrando um equipamento para vocês verem na prática como que a IA está integrada dentro aqui né, como que ela se comunica, quais são os protocolos que ela entende, né, para desenvolver então o nosso relatório. Aqui eu fiz já uns testes, né? Esses aqui são clientes, já são vários equipamentos, ó, se você olhar, já tem mais de 106 equipamentos cadastrados, que já existem apreciações de risco para esses equipamentos, então essa IA ela já está treinada tanto no modelo que já foi desenvolvido, né, na metodologia, quanto nas normas técnicas que ela recebe de input para estar avaliando e desenvolvendo toda essa trajetória aqui dentro. Então vamos lá. Novo equipamento. Primeira coisa, a maior dor dos consultores hoje em dia, às vezes, é começar uma consultoria, você tem poucos funcionários, você tem clientes que acontecem em momentos sazonais do ano, então você pode conseguir 4 ou 5 clientes concentrados ali no mesmo mês. Isso vai comprometer a sua qualidade, às vezes, por conta que você tem um volume muito grande para entregar. E a gestão, vamos supor, o cliente pediu uma correção do laudo, uma correção da pressão de risco, então se você está no Word, você tem que fazer isso tudo manualmente, salvar, você não tem um padrão ali, vai variando de acordo com cada funcionário que você tiver, né, a qualidade da escrita, a qualidade do modelo, enfim, vou colocar aqui só para vocês verem como que isso aqui funciona na prática. Eu vou colocar que o equipamento que eu quero cadastrar é um torno CNC Mazak 150. Essas são as únicas informações que eu tenho. Se eu tivesse em campo ou tanto no escritório. Vamos lá. Eu quero agora que ela preencha todas as outras informações aqui, ó, como especificações, dados técnicos, requisitos de segurança, categoria. As fotos a gente vai ter que inserir, mas eu já vou mostrar passo a passo. Primeira tela aqui é o que ela vai fazer, é o preenchimento. Essa é a informação de cliente e você vai selecionar o seu cliente. Vamos lá. Vou pedir. Aqui, como eu tô no hotel, a internet está mais lenta, então demora um pouco mais para carregar essa barra aqui, mas ela é rápida de acordo com a velocidade da sua internet, tá? Então aí ela vai pensar um pouquinho, ó, já preencheu. Ela trouxe para mim o nome do equipamento, o modelo e série. O número de série ela não conseguiu trazer, porque às vezes se você der mais informações, você consegue obter mais informações dela. O possível ano de fabricação, de acordo com o modelo. Se a gente não tem certeza, os campos podem ficar em brancos, tá? E aqui eu vou explicar em um outro vídeo, né, que dá pra gente cadastrar tanto uma linha de produção quanto equipamento individual. Vamos para a tela 2, tá? Que ela já preencheu também, que ela trouxe para mim aqui, ó, tensão de alimentação, tensão de comando, possíveis fontes de energia, motor, potência instalada, então possível potência que está instalada lá de acordo com o modelo, né, que a gente passou, altura, largura, comprimento. Essas informações que a gente tem que dar uma revisada, porque a IA, ela é inteligente até certo ponto, mas quanto mais informações a gente trouxer para ela como input, ela vai, né, trazer respostas melhores. Dados técnicos aqui ela vai ter função principal da máquina, descrição do funcionamento, então tudo baseado em um modelo, né, que eu testei várias vezes para ver se ia funcionar, para preencher o relatório, pensando em quê? Em escala, rigor técnico e qualidade dos relatórios, tá? Não é só jogar lá no chat GPT e trazer uma resposta qualquer. Aqui ela já traz para você se o tipo de operação é manual, automático, semi-automático, se é contínuo. Aqui tudo você pode mudar, tá? Se eu não gostei dessa resposta aqui, eu posso pedir para ela alterar informações, tá? Para mim. Por exemplo, tem uma informação aí que não está correta, o mandril, a fixação não é por hidráulico, é pneumática, então eu peço para fazer e ela vai fazer uma nova resposta. Eu não vou preencher aqui só para a gente ganhar tempo. Vindo aqui para segurança, ela vai tem alguns requisitos, né, que eu pedi para preencher automaticamente, que é o anexo
DNR12. Então, isso aqui vai ser melhor explicado quando a gente entrar lá em relatório da apreciação de riscos, tá? O conteúdo programático de capacitação e meio de acesso à máquina seriam os anexos aqui do 1 dos anexos lá, se não me engano são do 1 ao 12, do 1 ao 9, eu acho. Não lembro de cabeça, ou do 1 ao 10. São os anexos que existem da norma e cada tipo de equipamento ele vai ser agregado a um anexo se fizer sentido. Nesse caso, conteúdo programático faz sentido, meio de acesso a máquinas e equipamentos faz sentido porque esse torno CNC tem plataforma. Então eu não preciso excluir nada, mas se eu não quisesse era só vir aqui e excluo. E aqui ele vai falar sobre a interface com outras máquinas, documentação, se tem manual, se tem diagrama, né? Isso aqui daí você que preenche manualmente. Se você não preencher, essas informações não vão sair no relatório, não tem problema, desde que você não tenha de fato a informação, né? E aqui, meus amigos, é que acontece a mágica. Tô pensando no consultor que está iniciando o processo da NR12, que quer, às vezes, tirar uma dúvida, ou que fica, né, assim, não sei se a categoria de segurança dessa máquina ela é 1, 2, 3 ou 4. Pela performance ela tá dando um nível E ou D, então fica na dúvida. Baseado já nessa quantidade de equipamentos e de apreciações de riscos e laudos que já foram feitos dentro dessa plataforma, a IA já é bem treinada de acordo como determinar as categorias de segurança, além dela ser alimentada também com parâmetros, né, obrigatórios das normas. Então, aqui ela determinou para mim que o torno seria essa categoria 3, e faz sentido, tá? Porque eu só mudaria aqui. Aqui eu colocaria o P2 e aqui o F1. E ele muda aqui, mantém automaticamente. Se eu quisesse falar para ela que tá errada, não gostei disso, eu posso excluir essa categoria e adicionar uma outra, ou eu alterar aqui mesmo, tá? Aqui ela é uma pré-definição que ela traz. Por que, que eu mudei para F1? Porque nesse caso é um CNC, então a frequência é na hora de setup. Às vezes tem máquinas que ficam 4 horas usinando, como pode ter ali máquinas que viram à noite usinando, né? 24 horas, 36 horas. E aí faz total sentido ser categoria 3, PLRD, CIO2. E aqui ela vai trazer a explicação. Por que que é isso? Né? De onde saíram essas respostas, essas informações? E em alguns casos, a inteligência vai trazer para você mais de uma categoria de segurança. Por quê? Já explico para quem me acompanha, né? Eu já expliquei que determinadas máquinas existem partes dela que podem ser categorizadas de formas diferentes. Ou seja, nem sempre a máquina como um todo precisa atingir a categoria máxima, que seria 3 ou 4, ou né, categoria 2. Eu posso ter áreas categoria 2, áreas categoria 3, partes da máquina em si, né? E aqui fotos. Então eu venho aqui, vou adicionar a foto. Vou colocar isso aqui. Eu posso, né, colocar a descrição dela aqui, vou colocar face frontal. E eu vou colocar quantas fotos for necessário aqui para identificar o meu equipamento. Ou eu posso vir e arrastar a foto aqui para dentro, tá? É que como eu tô dividindo a tela, não vou conseguir arrastar para te mostrar, mas seria isso. Pronto, já criei meu equipamento, ele vai salvar. E agora que vem a parte interessante, tá? A gente pode escolher fazer dentro aqui da plataforma uma apreciação de riscos direto do equipamento, ou um laudo direto do equipamento, ou o laudo da apreciação de riscos. Posso ver que interessante. Aqui no seu dashboard à esquerda, você vai ver que nós temos aqui a apreciação de riscos, logo abaixo o relatório de apreciação de riscos. Então, nessa área, eu vou gerar a apreciação de riscos, mas se eu quiser exportar ela, eu tenho que vir na área de relatórios. Aqui, a mesma coisa seria para laudo. E laudo, ele tem uma interligação, que eu posso fazer um laudo a partir de uma pressão de riscos pronta ou diretamente de um equipamento. Por que isso, Débora? Porque tem consultores que vão ser contratados em etapas diferentes. Às vezes a empresa começou o processo contratando lá, por exemplo, a DetectSafe e vai finalizar o processo contratando uma outra empresa. Então você não vai ter, às vezes, a apreciação de riscos para você se basear cadastrada aqui, né? Então, por isso que dá para fazer diretamente do equipamento ou da apreciação. Mas vamos lá fazer uma pressão de riscos. Eu vou tentar resumir o máximo possível, só para vocês entenderem como funciona essa plataforma. Deixa eu só excluir aqui alguns itens que estavam cadastrados aqui do vídeo anterior. Aqui, ele vai falar para mim, olha, você quer fazer uma prestação de risco? Nós temos 3 equipamentos cadastrados já. Esses aqui estão assim porque é pro vídeo, tá? Pode ver que os que estão completos, eles já foram feitas apreciações. Então, aqui, eu vou vir aqui, vou escolher o último que a gente cadastrou. Eu vou criar a apreciação. Aqui ele vai perguntar, né, confirma se é para esse equipamento que você quer, senão você vai escolher aqui qual seria o outro. E aí, né, o título que vai ficar o seu documento. E você vem em próximo.
partir daqui, é IA integrada para te ajudar a escalar. Imagina que você tem que fazer 50 apreciação de riscos, tudo na mão. Aqui você já tem exatamente quais são os tópicos baseados naquele equipamento cadastrado que você obrigatoriamente tem que avaliar na NR12, né? Então, esses aqui que não estão, que quando você passa o mouse fica azulzinho, são os tópicos que a gente pode selecionar quando necessário, tá? Então, tem equipamentos que às vezes não vão ter componentes pressurizados, máquinas, né, que não vão ter nem transportadores, ou que não se aplica riscos adicionais. Lembra que eu falei sobre os anexos? Então, pessoal, os anexos é aqueles que eu comentei lá, que o equipamento às vezes já puxa, já vincula no próprio equipamento qual que é o anexo obrigatório. Se o que não está em vermelho, teoricamente não seria obrigatório, mas você pode selecionar se você achar que é necessário para o seu equipamento, você pode vir aqui e selecionar. E ele vai permitir que você preencha. Mas vamos lá, o passo a passo é você seguir todos os campos que estão vermelhos, tá? Que está como obrigatório, e ir preenchendo um a um para a gente fazer a composição do nosso relatório. Primeira coisa, vamos começar aqui. Lembrando, tá? Essa metodologia é eu quem desenvolvi, eu trabalho em cima dela no DetectSafe para os meus clientes há mais de 8 anos. Eu faço esses relatórios e é o mesmo que eu já expliquei em outros vídeos no YouTube, que eu desenvolvo ali na plataforma. É o método que eu validei. Se você tem outro método e quiser utilizar, você não vai conseguir usar dentro dessa plataforma. Mas aqui, tudo que é obrigatório ter no relatório de acordo com a ISO 12100, você vai encontrar aqui. Então é só clicar aqui. Ah, Débora, mas eu não sei por onde começar. O que eu tenho que avaliar em arranjos físicos e instalações? Eu trouxe para você aqui as 5 principais, né, perguntas ou itens, perguntas que eu falo para você se fazer e avaliar em campo, que são obrigatórios. Se você não souber o que avaliar em campo, você vai responder essas perguntas iniciais aqui. E aqui nós temos uma combinação. Eu posso dar informações, vou preencher só para vocês verem. Ó, vou dizer que lá não tá tudo, não atende nada do que tá pedindo aqui, ó. Sistema de ventilação, piso ao redor das máquinas, instalações não possuem iluminação, existe espaço suficiente, coloquei que não. E as máquinas e equipamentos estão dispostos para permitir fácil acesso? Falei que não. E eu posso complementar aqui sobre o que mais tem lá, além desses 5 itens. Eu posso colocar que existe uma conformidade, por exemplo. Considere que a máquina, em relação aos rodízios, estão conformes. Então a IA ela vai pegar e vai cruzar essas informações. E como que eu vou fazer para concluir essa etapa? Então, eu vou pedir para ela aqui. Eu tenho 2 formas de fazer. Eu posso salvar e continuar aí direto e eu mesmo preencher o relatório manual, ou eu posso pedir para a IA gerar para mim. E quando eu falo em gerar, ela vai gerar todo o relatório, a descrição desse tópico aqui, arranjo físico e instalações. Eu vou clicar aqui e a mágica vai acontecer. Como eu falei, tá? A velocidade aqui vai depender muito da sua conexão de internet. Então, logo ele já vai gerar o relatório aqui pra gente. Pronto. Ele vai gerar o relatório e, de acordo com as informações que a gente colocou, o ideal é que você avalie o texto, né? E aqui, que é o tchan da ferramenta. Além dele falar o que você, né, tá vendo em campo por você, ele ainda vai gerar os riscos. Então, se você concordou com o que está escrito aqui, você avança em salvar e gerenciar risco ou você pede uma melhoria, certo? Eu vou avançar para a gente ver na prática como que funciona o gerenciamento de riscos dessa primeira etapa. Pronto. Ele identificou 4 riscos baseado naquelas informações que eu passei lá no início. E ele já fez o quê? Calculou a HRN para todos esses riscos automaticamente. Cabe a gente, né, com consciência, como consultor, avaliar se de fato os valores ali estão fazendo sentido ou não. Por exemplo, número de pessoas, é de 3 a 7 pessoas que estão trabalhando nesse equipamento ou que têm contato com esse equipamento durante o turno, durante o dia de trabalho. E aí você vai mudando. Automaticamente, né, ele já gera para você, mas você pode vir aqui e mudar. Ó. Se eu mudar, reparem, ele calcula automaticamente. E aqui adiciona a foto do risco. Vou colocar a mesma foto só pra gente, né, não perder tempo aqui. Pronto. Não satisfeito ainda, eu criei ações corretivas. O que é necessário fazer de acordo com aqueles riscos? E eu posso pedir para a IA melhorar essa descrição técnica de acordo com informações que eu tenho relevantes, ou pedir mais informação técnica. Eu posso colocar informações, observações, o que eu vi lá em campo também, se eu quiser, né, observações extras que não cabem aqui.
Posso colocar um prazo para gerar cronograma, né? E aqui nesse prazo aqui vai aparecer dentro do relatório quem que é o responsável e o prazo que ele deveria executar. E aqui ele já calculou para mim o HRN pós-correção, gente. Isso daqui não existe no mercado até hoje. É uma ferramenta tão completa assim. Então aqui eu venho. E outra, se você já disse para ele lá no começo que era de uma ou duas pessoas, ele já vai alterar os pontos, né, que obrigatoriamente seriam iguais, que é o número de pessoas, vai ser o mesmo antes e o mesmo depois. A frequência é a mesma coisa. É o que vai mudar aqui é a possibilidade, né, do acesso, desculpa, do acidente acontecer ou não. E aqui a gente, não concordando, a gente também pode alterar. Vou colocar aqui altamente improvável, ele muda. Não satisfeita ainda, eu deixei um campo para você colocar as ações corretivas. Então, o que teria que ser feito para que a gente obtenha a conformidade nesse nível aqui, né, de aceitável, como tá aqui. Desculpa, vou colocar de novo uma foto. Eu vou adicionar uma foto, certo? E aqui eu venho a salvar alterações. Pronto, o meu primeiro risco já está aqui com foto do risco, foto de ações corretivas, e assim eu posso fazer sucessivamente para todos os outros riscos identificados aqui, se fizer sentido. Se não fizer, eu posso excluir o risco. Concluir, próximo tópico. Mesma coisa, respondo perguntas se eu quiser. Se eu não quiser responder perguntas, eu tenho que dar uma informação ou outra, ou ambas. E eu vou fazer isso, meus amigos, para todos os tópicos obrigatórios. Se eu quiser incluir algum outro tópico, eu clico aqui e preencho e ele vai gerar lá no relatório. Eu vou colocar aqui para vocês, né, agora como que ficaria o relatório depois de pronto, tá? Esse cara aqui, como a gente não preencheu os demais, ele não vai aparecer por completo. Então, eu vou pegar um relatório completo para você ver, na prática, como que funciona. Um que eu já fiz, que eu já terminei, tá? Então, para quem comprar também o acesso lá, vai ter uma videoaula explicando exatamente o que fazer e tudo mais. Ó, aqui ele está pedindo para eu criar um relatório, né, para essa apreciação de riscos, ou eu vou mostrar um já pronto aqui, tá? Vou pegar esse aqui. É só clicar aqui em cima. Ele vai aparecer assim, ó. Quem são as, né? Você vai preencher qual que é a RT, quais são os profissionais que você já deixou cadastrado. E vou lá. Nós temos aqui, ó, um relatório pronto, né? Que eu fiz para um cliente. Olha o nível de rigor, de qualidade que vai ter os relatórios, tá? Isso aqui é na fase de preview aqui, tá? Ainda não tá em download. Então, as informações obrigatórias todas estão aqui, de introdução, que é um método que eu utilizo, né? Aqui são as fotos do equipamento, então ele puxou para cá as fotos. Determinou a categoria de segurança, a explicação da categoria. Começou a avaliação aqui, ó, arranjo físico de instalações. Então ele trouxe aqui pra gente, né, o item da avaliação, que seria esse aqui. Aqui a gente tem os itens que compreende o relatório, né, os itens mínimos que compreende o relatório desse tópico. E aqui a descrição que foi gerada lá atrás. Aqui nesse caso, a gente teve conformidade, né? Eu vou fazer melhor, eu vou girar aqui, só para vocês verem, mesmo ele incompleto, aquele que a gente acabou de fazer agora. Ó, a gente acabou de fazer agora, só para vocês verem na prática. Aqui eu teria que determinar quem, eu vou colocar aqui a Débora, né? Quem que seria o engenheiro. Se tem alguma RT, eu vou colocar essa que está cadastrada. Você vai cadastrar a RT no cliente seu. Então, aí é que você vai mudar a fonte se você quiser. Aqui as informações do cliente que vai gerar. Ele vai vir aqui em próximo. Pronto, vai gerar um relatório para mim. Igual aquele que eu mostrei para vocês, ó. Só que esse aqui vai estar incompleto porque a gente só avaliou um tópico, né? Então aqui tudo é a parte a parte fixa do relatório. E aqui, ó, nós temos a informação então, do meu equipamento. A foto dele, aqui as informações gerais da máquina, aqui a determinação da categoria, a explicação do porquê dessa categoria, e aqui o item que a gente avaliou. Olha lá, tá vendo? A avaliação de texto tá aqui, e aí começou os riscos, ó, tem um risco, qual que é o risco? Espaço suficiente. Daí a imagem que eu coloquei para esse risco. Aí ele calculou o HRN aqui, a ação proposta, e aqui seria a ação corretiva, a foto da imagem, né, de correção, o que, que você sugere que faça. Se você não colocar nada, esse quadrado aqui dele não vai aparecer. E aqui o valor do HRN, risco 2. Gente, me fala hoje agora, que tipo de plataforma no mercado tem que gera um relatório nesse nível de qualidade? E aqui a gente só fez um tópico, então ele já vai chegar na página final, que seria a situação de conformidade. Ele vai te mostrar, de acordo com os itens da norma, né, qual que é o HRN atual, né, do que você calculou de risco.
o risco por categoria, né? Então, quantos riscos na categoria de moderado existem, se existem outros riscos, ele calcularia, e o risco pós-adequação geral do relatório. E aqui as considerações finais. E o corpo responsável, você vem aqui agora. Ah, Débora, não satisfeita, eu quero assinar esse relatório. Eu só viria aqui em criar, gerar relatório. Então, vem aqui criar, gerar. E depois eu vou vir na aba de assinatura digital e enviar esse relatório, né? Ele já vai estar lá e você vai clicar para assinar. Gente, eu finalizo esse vídeo aqui para mostrar um pouco mais da riqueza de detalhe dessa plataforma, tá vendo? Você consegue fazer tudo aqui dentro. Você não precisa usar ChatGPT, Gemini, você não precisa usar mais nada fora, ó. Incluindo, eu tenho aqui baixar QR Code, PDF, se você quiser deixar mais robusto, mais técnico ainda, você pega esse QR Code, cola na máquina do seu cliente, ele vai lá e vai escanear e vai ver o documento em tempo real. Se teve atualização, se não teve, ele consegue enxergar. E eu posso vir aqui em baixar PDF do relatório e ele vai salvar para mim o meu relatório lá na minha área de trabalho. E aí? Bom, se você quiser saber mais, pode entrar em contato com o telefone que tá aí abaixo para você acessar. Você pode testar por 15 dias gratuito, você não precisa cadastrar cartão de crédito. Você vai usar, em 15 dias você consegue fazer muito relatório para você testar e realmente ver se faz sentido dentro da sua operação. Com certeza você vai gostar. E esse aqui é o nível de relatório que vai sair, tá? Isso aqui é só para apreciação, sem falar do laudo, sem falar das outras gestões que a gente consegue fazer aqui dentro. Beleza?